Existe uma frase no Salmo 46 que foi escrita em meio do caos, em meio da guerra, em meio do derrumbe de todo. E essa frase tem solo 4 palavras em hebreu, 4 palavras que cambiaram a história de todo um pueblo. Mas aqui está lo que nadie te conta. Essas 4 palavras também foram escritas para ti, para o momento exato que estás vivendo agora. Não é coincidência que estés aqui hoje, não é um acidente. Que fique comigo, porque lo que há neste salmo te va a sacudir. A lo largo de este video voy a revelarte cuál es esa frase, 4 palabras que los pastores leen demasiado rápido, que pasan en los cultos sin que nadie se detenga a sentirlas. Pero cuando entiendas el contexto en que fueran escritas, cuando sepas lo que estaba pasando alrededor de quien las escribió, nunca más vas a leer el Salmo 46 de la misma manera. Quédate hasta el final, porque esta revelación solo tiene sentido cuando llegas ahí. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque a terra seja removida, e ainda que se traspasen os montes ao coração do mar, ainda que bramen e se turben suas águas, e treman os montes a causa de sua braveza. Do rio suas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está em meio de ela, não será comovida. Deus a ajudará ao clarear a manhã. Se alborotaram as nações, titubearam os reinos. Deus ele diz, e se derrete a terra. O Senhor de los ejércitos está com nós. Nosso refúgio é o Deus de Jacob. Venid, ved as obras do Senhor, que tem posto assolamentos na terra, que faz cessar as guerras até os fins de la terra, que quebra o arco, corta a lança, e queima os carros no fogo. Estad quietos, e conheçais que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor de los ejércitos está com nós. Nosso refúgio é o Deus de Jacob. Este salmo não foi escrito em um dia tranquilo. Não foi escrito com céu azul afuera, com café quente e paz no coração. Este salmo foi escrito em meio do estrondo. Existe uma teoria histórica sólida entre os estudiosos bíblicos, que este salmo foi escrito na noite em que o exército assírio rodeou Jerusalém. 1000 soldados, do outro lado dos muros, prontos para destruir tudo. O rei era Ezequias. O povo estava aterrorizado. Não havia saída humana visível. E foi nesse momento que alguém escreveu: Deus é nosso amparo e fortaleza. Não depois da vitória, durante o cerco. Isso muda tudo, porque este salmo não é um hino de celebração, é um ato de fé na escuridão. É alguém dizendo: eu ainda acredito, sem ver, sem entender. Com o inimigo do lado de fora, e tu, o que há do outro lado da sua vida hoje? Puede que não seja um exército literal, pero eu sei que há algo. Pode ser uma deuda que não desaparece, uma doença que o médico não explica, uma relação que se está derrubando, uma ansiedade que te despierta a las 3 da manhã, um medo que não podes nomear. Este salmo foi escrito para ti, especialmente para ti. Cierra los ojos por um momento. Não tienes que fazê-lo agora, mas imagina. Estás acostado na cama, são as 2 da manhã. A casa está em silêncio, mas dentro de ti não há nenhum silêncio. A mente não para. O peito está pesado. Estás olhando para o teto, e esse pensamento volta. E se não se resolver? E se piorar? E se não aguento? Estás nesse lugar? Eu sei que sim. A maioria das pessoas que estão vendo isso já estiveram lá. E é exatamente ali onde entra o Salmo 46. O texto diz: Deus é nosso amparo e fortaleza, nosso pronto auxílio nas tribulações. A palavra hebreia usada para pronto é matzah. Significa encontrado, hallado, disponível. Não um auxílio distante, não um auxílio que chega depois. Um auxílio que já está aqui, que já foi encontrado, que já está disponível quando chega a tribulação. Isso significa que quando entramos nesta situação, Deus já estava lá dentro, esperando por você,
Você não chegou sozinho, você não está sozinho agora. E veja o que diz o Salmo a seguir. Portanto, não temeremos. Não diz que o perigo desapareceu, não diz que o problema se foi. Diz, não temeremos. O medo é natural. Sentir medo não é falta de fé. Mas deixar que o medo decida por você, isso é diferente. O Salmo não diz que não vai sentir. Diz que não vai ceder. Ainda não chegamos a essa frase, essas 4 palavras em hebreu. Mas preciso que esteja pronto para ouvi-las, porque só fazem sentido quando você está dentro do Salmo. E você já está. Continue comigo. A maioria das pessoas lê este Salmo esperando uma promessa de calma, uma garantia de que tudo vai estar bem rápido, mas o texto não promete isso. Olhe o que o Salmo descreve. A terra é removida, os montes se traspasam ao mar, as águas bramam e se turbam, os montes tremem, as nações se alborotam, os reinos titubeiam. Isso é caos total. É o mundo se derrubando. Tudo é instável. É exatamente o que sentes às vezes. E em meio de toda essa descrição de destruição, o Salmo diz algo que a maioria passa demasiado rápido. Versículo 5. Deus está em meio de ela, não será comovida. A cidade de Deus não é sacudida, não porque o mundo ao seu redor esteja tranquilo, mas porque Deus está em meio. A diferença não é a ausência do caos, a diferença é a presença de Deus. E agora chegamos aí, as 4 palavras. Versículo 10. Em hebraico, Harpu Deu Ki Anoti Elohim. Em espanhol, estad quietos e conheced que eu sou Deus. 4 palavras no hebraico original. Estad quietos, conheçais, que eu sou Deus. A maioria pensa que estad quieto significa cállate, relájate, respira hondo, como se fosse um conselho de bem-estar espiritual. Mas a palavra hebraica usada é rafa, e rafa não significa relaxar. Rafa significa soltar, aflojar a tensão do combate, como um guerreiro que está segurando uma espada com toda a sua força, e Deus chega e diz, você pode soltá-la, esta batalha é minha. Deus não te está pedindo que finjas que tudo está bem. Ele está te dizendo que podes soltar o peso. Não precisas resolver tudo, não precisas entender tudo, não precisas aguentar tudo. Só precisas lembrar de uma coisa: eu sou Deus, e esse lembrete muda tudo. Quando você sabe quem é Deus, o problema não desaparece, mas muda de tamanho. Deixa de ser o maior na sala, porque você lembrou que há alguém maior. Para um momento, respira hondo, cierra os olhos se puderes, e entra nesta oração comigo. Pai, você sabe tudo. Você sabe o peso que esta pessoa carrega hoje. Você sabe das noites sem dormir, das dívidas que parecem não ter saída, do medo que aperta o peito, da incerteza que paralisa, do cansaço que vai profundo na alma. Você sabe. E hoje, diante do Salmo 46, eu peço, seja o refúgio, não depois que se resolva, agora, neste momento, neste segundo exato, que sua presença seja mais real que o problema, que sua voz seja mais alta que o medo, que sua paz entre por onde a ansiedade tenta ficar. Senhor dos exércitos, você está conosco. O Deus de Jacob é nosso refúgio. Eu solto agora o que estava tentando resolver sozinho. Solto o intento de controlá-lo tudo. Solto o peso que não me corresponde carregar. E eu declaro, você é Deus, sobre minha vida, sobre minha família, sobre minhas finanças, sobre minha saúde, sobre meu futuro. Você é Deus, e eu confio. Amém. Se este salmo tocou algo dentro de ti hoje, se houve um momento em que sentiste esse aperto no peito, esse foi Deus alcançando você. Não deixe passar esse momento sem fazer nada. Escreva amém nos comentários. Só isso, um amém, porque às vezes é tudo o que a alma precisa fazer. Declarar que ainda acredita, que ainda confia, que ainda está de pé. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por isso agora. Pode que não sepas quem é, mas Deus sabe.
Ele sabe exatamente quem precisa ouvir "Estad quietos". E conheçais que eu sou Deus. Inscreva-se no canal. Há muito mais aqui para fortalecer-te. Até o próximo vídeo. E que o Deus de Jacob seja seu refúgio hoje.